Um dos momentos de maior expectativa de um processo é o depoimento do réu. Costumo dizer aos jurados que, se fôssemos depender das confissões, todos os cárceres teriam que ser abertos, pois, embora o crime seja uma realidade cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, a imensa maioria dos réus se diz perseguida por injunções e forças ocultas. Uma tendência natural e praticamente instintiva de todo ser humano é a de defender os comportamentos e atitudes individuais. Dificilmente veremos alguém disposto a assumir os próprios erros e responsabilidades. E é claro que no universo do crime, por motivos óbvios, essas anomalias se acentuam de maneira exponencial. No Brasil se diz ainda que o réu tem o direito de mentir, como se essas palavras não fossem inconciliáveis por natureza. A frase, naturalmente, espelha uma completa aberração linguística e moral. É que o direito possui um sentido de regulação. Assim também, universo e cosmo em contraposição à causa. O direito, como um campo do dever ser, é tributário da herança greco-romano-cristã, tendo por conseguinte a obrigação de postular o justo e o correto. Igualmente constrangedor é o termo direito de fugir, relativo aos presos. É que nesses exemplos, a palavra direito se encontra associada a vocábulos que indicam vícios e reprovações. Defendo a posição norte-americana. O réu tem o direito de permanecer em silêncio, mas se decide falar, teria que necessariamente prestar o compromisso de dizer a verdade. Do contrário, ele falta com respeito à dignidade do tribunal. Certa vez disse em plenário que mentira e justiça são duas palavras tão incompatíveis que, se a primeira entrar por uma porta, a segunda tem de saltar pela janela. Os réus, portanto, mentem e, para se livrarem das condenações, são capazes de qualquer artifício. Cordeiro Guerra, que foi promotor do Tribunal do Júri e chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, diz que a primeira reação de um réu é a negativa. É a criança flagrada com os dedos na compoteira. Ela, instintivamente, coloca as mãos para trás e diz: não fui eu. A segunda reação é a justificativa. Se um réu, ao subtrair um pacote de biscoitos em um supermercado, é flagrado pelo sistema de fiscalização eletrônica, ele tende a dizer que furtou para saciar a fome da família ou algo parecido. Todo réu, quando diz que praticou um crime, em seguida passa a dizer por que o fez. Não há um que não faça, salvo os insanos, como ressaltava Cordeiro Guerra. A justificação, às vezes, alcança níveis paradoxais. Em 1961, o serviço secreto israelense capturou o carrasco nazista Adolf Eichmann, que vivia clandestinamente na Argentina, e o levou para ser julgado em Jerusalém. O caso teve repercussão mundial. O réu era um dos principais responsáveis pela operação chamada de Solução Final e que resultou no extermínio de mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Eichmann, durante o julgamento, disse com ênfase que tinha vivido toda a sua vida segundo os postulados morais de Kant e com base no cumprimento do dever legal. A filósofa historiadora Hannah Arendt, que acompanhava o caso como repórter, rechaçou a justificativa do réu, já que a filosofia moral de Kant é inteiramente fundamentada no conceito de pessoa humana, que tem um fim em si mesma e nunca pode ser um meio para a consecução de outros fins. Esse princípio, por si só, já distanciava a monstruosa conduta do réu do pensamento kantiano. Uma observação que se infere, portanto, na prática, é que os acusados não vão ceder facilmente à procura da verdade. E os advogados, promotores e juízes precisam se preparar para esta tarefa. Em Crime e Castigo, a apuração dos homicídios de Aliena Ivanova e sua irmã Lisavieta
ficou a cargo do juiz Porfírio Petrovski. A Rússia tinha passado por uma reforma judiciária em 1864 que, para modernizar o sistema, instituiu o juizado de instrução e o tribunal do júri. Durante o livro, Porfírio e Raskolnikov vão travar uma duríssima batalha pela prevalência das ideias. No primeiro encontro, Raskolnikov procura Porfírio para informar que havia penhorado 2 bens, um anel e um relógio de prata com aliena. Dostoiévski descreve Porfírio como um homem de 35 anos e que, apesar de ser muito inteligente, era também cético, cínico e desconfiado. O juiz olha atentamente o interlocutor e diz que já possuía aquela informação, pois o nome de Raskolnikov estava escrito a lápis em um papel que cobria o objeto, e por isso ele já o esperava há bastante tempo. Raskolnikov fica aturdido com os trejeitos de Porfírio e sente um medo terrível de não conseguir controlar as emoções. No final do encontro, Porfírio pergunta a Raskolnikov se ele, por acaso, ao visitar o prédio em que residia Aliena, viu 2 pintores que trabalhavam por lá, ou pelo menos um deles. Raskolnikov, em segundos, tenta descortinar o subterfúgio daquela pergunta. Embora muitas vezes os depoimentos sejam colhidos de forma quase automática pelos juízes e as partes, este é um momento de enorme tensão para os réus. A vida deles está em jogo. Ali, uma resposta mal dada ou uma expressão fortuita de rosto pode ter um significado importante no processo. Raskolnikov, desconfiado, diz que não se lembrava dos pintores, mas que no momento alguém estava de mudança. Depois ele se queixa a um amigo sobre a postura de Porfírio e diz que na apuração de um crime, apenas os mujiques ou pessoas muito inexperientes vão negar tudo de forma direta. Um homem minimamente inteligente vai confessar todos os fatos externos e removíveis. Só que vai procurar para eles outras causas, alguns traços peculiares que lhe deem um sentido distinto e os coloquem sobre nova luz. Aqui entramos em um ponto importantíssimo do direito penal. Uma das táticas mais em voga nos juízos tem sido a negativa de autoria. Os réus, usualmente, se utilizam de um álibi para dizerem que no momento do crime estava em um local diferente do indicado na denúncia. A palavra, de origem árabe, é formada pela junção de 2 termos, ao, outro, e ib, lugar. É claro que se o réu demonstrar que no momento dos fatos estava em um local diferente do apontado no processo, toda acusação cai por terra. Mas o álibi é uma saída tão tentadora que, se o acusado não demonstrar de maneira satisfatória, ele será tido como réu confesso. E é assim, naturalmente, porque quem se encontra em local diverso do apontado no crime teria facilidades para demonstrar esse fato. A situação de Raskolnikov era mais complexa. Ali existiam circunstâncias externas irremovíveis. E se ele negasse o óbvio, acabaria entregando de bandeja a prova de sua responsabilidade a Porfírio. Certa vez participei de um júri em Ouro Preto, em que o advogado fez menção de abandonar o plenário quando o réu confirmou o depoimento prestado na delegacia e negou que houvesse efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima. O defensor, vendo que não dava para brigar com os fatos, procurou ressignificá-los, ao dizer que o acusado só efetuou o disparo após uma violenta emoção causada por uma injusta provocação da vítima. No segundo encontro, Porfírio resolve elevar a temperatura do debate. Raskolnikov diz ao juiz que esse está se utilizando da velha prática forense, que recomenda iniciar os depoimentos por meio de rodeios e questões secundárias, até deixar o investigado aturdido para surpreendê-lo com uma pergunta importante. Porfírio diz a Raskolnikov para não se exasperar tanto
A praxe é uma mera formalidade, diz ele, e jamais pode tolher o trabalho de um juiz. Os advogados, muitas vezes, para mostrar empenho, acabam formulando perguntas desfavoráveis aos clientes, que teriam dificuldades de vê-los, por exemplo, utilizando-se do silêncio estratégico. Uma regra básica diz que não se deve formular uma pergunta sem imaginar previamente qual será a resposta. Também não adianta emparedar os réus. Isso só dará a eles mais tempo para se alongarem em suas justificativas e engodos. Se existe uma praxe para se tirar informações de um depoente disposto a mentir, diria que esse método consiste em buscar a verdade nas entrelinhas e contradições. Certa vez perguntei a um réu, que era delegado, por que ele, após deixar a vítima em um posto de saúde, não comunicou o fato imediatamente à polícia. Ele disse que teve dificuldade de encontrar a delegacia e que acabou perdido na cidade. Na sequência, ele disse: durante o inquérito, o senhor confirmou que conhece mais de 50 países e que já visitou 9 vezes os Estados Unidos. Como é possível, então, que um policial tão experiente tenha ficado perdido em Ouro Preto, uma cidade de apenas 80 mil habitantes? Ele, sem conseguir dar uma resposta adequada, balançou o corpo de forma hesitante. No terceiro encontro, Porfírio diz expressamente a Raskolnikov que este é o responsável pelas mortes de Aliena Ivanova e sua irmã Lisavieta, e que, portanto, deve entregar-se à justiça. Raskolnikov responde ao juiz que ele possui apenas provas psicológicas e que estas são armas de 2 gumes, podendo naturalmente e ao sabor dos raciocínios serem conduzidas de um lado para o outro. No final do diálogo, os dois estão combalidos, e Porfírio, com a vaidade ferida, pede a Raskolnikov que, se por acaso ele decidir der cabo da própria vida, que ele tenha a bondade de escrever uma carta relatando em minúcias a circunstância dos homicídios. Muito se tem falado sobre a comparação entre Crime e Castigo e Macbeth de Shakespeare. Desde o século XVII, uma história não abordava tão profundamente a culpa. Macbeth é um general que, para dar vazão a uma ambição desmedida, matou o rei e se apossou do trono escocês. Mas, para seu desgosto, o sangue derramado não ficaria de graça. O crime possui um custo psicológico altíssimo. O remorso e a culpa não resolvida o conduzem a uma espiral de loucuras e iniquidades. Mais crimes são cometidos. E, em uma frase de grande força poética, ele ouve a voz da consciência que lhe diz: nunca mais dormirás. Macbeth assassinou o sono. Naquele cenário de desagregação, tudo perde sentido. A vida passa a ser apenas som e fúria, e o personagem é arrastado de forma inevitável para a morte. O sono é, sem sombra de dúvida, um ponto de interseção entre Macbeth e Crime e Castigo. Raskolnikov sonha com Aliena. No pesadelo, ele desfere vários golpes de machado contra a cabeça da vítima, que, aturdida, sorri das tentativas inúteis do assassino. Raskolnikov ali percebe que a culpa não é algo que se arranca simplesmente do espírito. O sofrimento é inevitável nesse processo. Raskolnikov terá que purgar a culpa para se recompor moralmente. Dostoiévski não faz apologia do sofrimento. Ele apenas retrata a alma humana em seus substratos mais profundos. Raskolnikov se une a Sônia, que, em um ato de puro amor ou da caridade mais desinteressada, resolve acompanhá-lo. O biógrafo Joseph Frank ressalta que Dostoiévski entendia que, sem a força moral do cristianismo, o ego não encontraria limites para a satisfação de seus instintos e desejos.
Crime e Castigo é, essencialmente, um livro claustrofóbico. O quarto de Raskolnikov é apertado e insalubre. As descrições de São Petersburgo dão conta de uma cidade envolta numa atmosfera melancólica, nauseabunda e pestilenta. Mas o livro termina com um gesto de alento. A culpa não leva Raskolnikov à ruína. A aceitação dos próprios erros permitiu que ele olhasse para frente com esperança.